patrocinador. Estamos ao vivo! Tulipa Ruiz aqui no estúdio da Deezer. Muito feliz de recebê-los. Lançamento do disco amanhã. Exatamente. Muita expectativa. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Tudo bem, pessoal? Alô, todo mundo que tá aqui, galera que tá chegando. Um prazer estar aqui com vocês hoje nesse live. Perfeito. Prazer aí, galera. Eles estavam dando uma esquentadinha, porque nem tocaram as músicas ao vivo ainda, então hoje vai ser realmente um premiere, uma coisa super exclusiva. Exatamente, a gente só fez essas músicas ali no REC, gravando, um pouquinho antes, né, pra fazer a música. A gente tava num sofazinho meio assim, quando a música nasceu. E agora é a primeira vez que a gente coloca ela na roda ao vivo, né? E vamos falar um pouquinho sobre o disco pra começar, então. O Tu, que é o quarto disco de carreira. Começou como uma coisa mais de regravações e tal, e foi crescendo. Conta pra gente um pouquinho sobre o projeto, como que foi o processo. A ideia, a gente teve vontade de fazer... A inspiração pra fazer um disco nesse formato que eu gosto de chamar de nude, porque eu enxergo as músicas de biquíni quando a gente toca desse jeito. Assim, é como se a gente tirasse a casca das músicas e ficasse só a essência delas. A gente fez esse show bastante em 2010, quando eu lancei meu primeiro disco. A gente foi pra Europa algumas vezes nesse formato. E um amigo nosso, que é o Stefan San Juan, que é um dos produtores do disco, o disco é produzido pelo Gustavo e pelo Stefan. O Stefan falou, gente, esse formato é forte, reserve, uma hora vocês precisam fazer esse disco desse jeito. E aí os anos passaram, os discos aconteceram, e a gente fez esse formato no México ano passado algumas vezes, e algumas vezes esse ano também. E as músicas, elas ficam interessantes nesse formato. Eu tenho a sensação de que elas ficam um pouco mais legíveis. E a gente resolveu gravar. Encontrou o Stefan um dia, e nesse encontro, tipo, por que a gente não grava um disco nesse formato? Pra mim, gravar um disco é muito tirar uma foto da música. Que durante a turnê, essa foto pode mudar. A cara dessa música, ela pode mudar. Então, assim, a gente abriu um espacinho no meio da agenda, porque a gente segue com a turnê do Dancê. E nesse espacinho a gente conseguiu levar essas músicas pro estúdio e tirar um monte de foto das músicas desse jeito, fazer essa série biquíni. Então é isso, o Nude, o Tu, ele veio ele era pra ser um disco só de releitura e um disco já entre safra, mas ele começou a criar um corpo que a gente não tava esperando, porque... Seria um disco de releituras e 4 dias antes, 5 músicas novas apareceram. A gente ficou tão empolgado com o processo. Então é um disco que a gente não pode falar nem só que é um disco de releitura, né? Porque tem música nova na jogada. Quantas novas são? São 9 músicas no disco? São 9 músicas, 5 novas e 4 releituras. Exatamente. Perfeito. E vamos começar a esquentar aí, botar uma versão nova, tocar uma musiquinha. Antiga. Vamos fazer vamos abrir os trabalhos com o Pedro? Acho que pode ser uma boa, hein? Pode. Pra quem tá chegando, receber a galera com o Pedrinho. Pedrinho chegava descalço, fazia da vida o que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativa, autoconfiante, para cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol.
mais descalço, fazia da vida que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Mas como é que pode ser tão criativa, tão confiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Tirou do cartão, a flor e me presenteou num domingo de sol. É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me entregou. Pedro, essa cantiga não fala de amor, mas querido, esse som acho que me instigou. Oh, oh, oh. Galera, foi a loucura aqui. Demais. Bom, antes de passar para as perguntas dos fãs, que já tem algumas aqui, eu queria convidar o Marcelo, do canal Mais Brasil, para perguntar algumas coisinhas para vocês. A minha pergunta é se... o que nós podemos esperar de tu? Tu, do teu disco O que nós podemos esperar de tu? O que eles podem esperar de tu, Gus? Olha, muito nude. Bom, esse disco tem essas músicas novas que eu tô muito curiosa pra saber como ela vai bater em vocês, na verdade. Game ou Gami a gente já soltou. E tem essas releituras. Os trocadilhos com tudo. Tudo, o título do disco com tudo, de você, de Gami, de Game, é muito legal isso. Foi muito legal pensar, Eureka. Fazer disco é uma coisa muito legal, né? E aí pensar em nome pro disco também é um exercício que eu adoro muito. E quando eu tenho a certeza do nome de um disco é tão legal, porque eu sou libriana, eu sempre fico com dúvidas em relação a 40 bilhões de coisas. Aí as minhas certezas elas acabam sendo muito comemoradas. E aí um dia eu cheguei pro Gustavo e falei, tenha o nome do disco! Eu fico muito tipo, galera, eu entendi. E aí quando eu entendi que o nome do disco seria Tu, foi muito legal, assim, porque tem muito a ver com essa coisa desse momento que a gente tem passado, de muita intolerância. Pra mim é muito importante ter um disco que o nome dele é Tu, e Tu quer dizer, tu sou eu, mas é você também. Então a importância desse olhar de me avaliar, reavaliar e também te entender, te enxergar. Então quando eu entendi isso, eu falei, nossa, que legal esse nome, essa dinâmica. É a dinâmica que eu quero seguir, assim. Inclusive a capa acabou de mudar. A galera ficou maluca comigo ontem, porque a capa tava escrito Tu e tinha Tulipa Ruiz. Eu falei, gente, não precisa ter Tulipa, não precisa ter meu nome. Então tira o Tulipa Ruiz da capa, varre esse pedacinho da capa. Gente, a capa mudou, a galera toda, meu Deus, mas já aconteceu tudo, a capa não pode mudar, mudou. Aí você mata nós. Agora é só tu, exatamente. Parem as máquinas. Parem as máquinas, porque agora a capa tá diferente. E a ideia é isso, é fazer essas músicas desse jeito que a gente tem tocado. A gente fez bastante esse show. E são essas músicas peladas, essas músicas do jeito que elas vieram, do jeito que elas nasceram. A gente tá voltando pra essência delas, com Tu. Ótimo. Tu também é uma abreviação de Tulipa, Tu? Exatamente. Então foi a primeira assimilação que eu Sim, tive quando eu sim. fiquei sabendo do nome do disco. Tu Então, é isso, Tu sou eu e Tu é você. Eu posso, como eu tenho esse nome que começa com Tu, eu posso usar isso. E Tu também, sempre quando me chamam de Tu, poucas pessoas me chamam de Tu.
E quando, essa semana, até na coluna da Roberta Martinelli, ela fala que ela me chama de tu, mas que ela fica meio sem graça, porque ela acha um pouco íntimo, mas ao mesmo tempo a gente é amiga o suficiente pra ela poder me chamar de tu. Mas eu, na verdade, todas as pessoas que me chamam de tu, me sinto um pouco acarinhada, acho a pessoa um pouco mais simpática comigo, mais amorosa. Então eu gosto de ser chamada de tu, sempre gostei. Quando falam tulipa... É bronca. Ah, não, eu só acho um pouco mais formal, sabe? Quando alguém chega já falando tu, eu já falo oi. Tem esse lugar um pouco. Muito legal. Bom, algumas perguntas do pessoal aqui. Perguntando que horas o disco sai amanhã. Na verdade, sai meia-noite. Hoje, meia-noite. Essa é pra você. Essa é pra mim. Eu já tô aqui, né? Criando a expectativa. Estão perguntando qual é a música que você assinou sozinha. Tem uma música que você assinou sozinha no disco? No disco tem Pedro, essa que a gente acabou de fazer, que é minha. A maioria das músicas são composições minhas e do Gustavo. Uhum. Tem uma música que é só do meu pai, Luiz Chagas, com um parceiro dele, Dirceu Rodrigues. E a Qual música que é a que eu música? fiz, a música do meu pai se chama Pedra, né? Pedra bom, não vou falar em que ordem ela tá do disco, gente. Não vai ser spoiler a esse ponto. Tem que ouvir pra saber em que lugar do disco ela tá. E a música que eu fiz sozinha se chama Pólen. Legal. Meia-noite a gente vai descobrir que música é essa. E o pessoal perguntou também por que Nova York, como que essa história chegou em Nova York, qual foi a busca de vocês de gravar por lá e se vai ter disco físico também. Uma pergunta aqui do pessoal. Primeiro do disco físico. A gente, toda vez que eu gravo um disco, eu tenho o meu romantismo mira o vinil. Então eu já penso sempre na capa do vinil e como vai ser o vinil, a gente fica pensando o que vai ser lá do A, o que vai ser lá do B. Então, independente se esses suportes mudarem todos, o vinil a gente sempre vai querer fazer. Então a gente tinha pensado no digital e no vinil. O CD, eu fiquei um pouco na dúvida. E um pouco sem pressa para fazer o CD, porque eu achei que as pessoas não têm comprado tanto mais CD. O número tá muito pequeno da galera que escuta CD. Só que o tanto de bronca que eu levei por não ter tocado no assunto CD. Tipo, Tulipa, vai ter CD pra vender no show, vai ter CD no site, cadê seu site, cadê não sei o quê? Eu falei, gente, estou subestimando esse lugar, entendeu? Eu tenho que fazer o CD, então hoje também foi um dia bem louco pra gente. Que a gente ficou fazendo projeto gráfico pra fazer o CD, então no lançamento vai ter CD. Vai ter CD. Eu acho que o pessoal tem essa relação de souvenir com CD ainda, Sim, né? sim. Mesmo que não toque, gosta de comprar no show, Sem quase dúvida. que uma E foi lembrança. uma coisa, eu acho que a gente fez as coisas muito rápido, o Tu aconteceu de uma maneira muito rápida, que a gente comeu essa bola do CD. Mas se eu for pensar na nossa história como case de venda de CD, o Efêmera, por exemplo, que é meu primeiro disco, eu nunca parei de prensar. Então, assim, termina, a gente faz uma prensagem, essa prensagem termina, já tem uma nova prensagem, essa prensagem termina, e isso é desde 2010. Então, assim, existe esse público, entendeu? Por mais que ele seja menor, ele deve ser mensurado, considerado. E tem muito essa coisa de... Antigamente, a gente escutava a música no rádio, via na TV, ia na loja e comprava, ou ficava gravando no rádio, né? Com a fitinha ali, torcendo pra não ter a vinheta da não sei o que FM, pra não estragar a sua música. Hoje em dia, o perfil do ouvinte, ele é um perfil híbrido, que deve muito ser considerado. Então tem a figura que só escuta a música no YouTube, o cara que só escuta o vinil, a figura que só escuta no streaming, o cara que acabou de migrar pra fita cassete, tá voltando pra fita cassete, a pessoa que só escuta em CD ou gosta de escutar o CD também. Então você tem que estar em todos esses lugares, em todos esses suportes, em todas essas prateleiras. E como você tem essa coisa da ilustração, né? Você é ilustradora, sempre teve... Acho que a galera tem essa coisa de ter as capas, de ter essa coisa como mais uma arte sua, assim. Acho que os fãs gostam disso. Podemos pegar mais algumas perguntas. A galera aqui tá comemorando muito que vai ter CD, falando Encarte a Vida. Encarte a Vida, sim, eu adoro esse momento. A primeira coisa quando eu pego um disco, um CD... Às vezes eu posso nem ouvir o CD, mas eu vou abrir esse encarte. Eu vou abrir esse encarte, eu vou passar por ele, eu vou olhar a ficha técnica. Primeiro eu quero até saber como é que você faz. Porque eu pego o disco, eu já vou pra ficha técnica pra ver se eu conheço alguém, ou se vejo onde foi gravado, adoro saber se foi primavera, se é Rio de Janeiro, se é toca do não sei o quê, entendeu? Adoro ver isso, adoro ver quem tá ali quem fez aquele disco, e gosto muito de ler letra. E isso pra mim é muito importante, assim. No meu caso, quando eu faço letra, a minha letra ela tem que se sustentar sozinha.
sem a música. Então, quando eu faço uma letra e eu leio e ela faz sentido sem precisar de acorde nenhum, eu falo, bom, dá pra musicar. Então, eu sou uma figura que eu gosto de passear pelo projeto gráfico e entender. Você gosta de todas as artes que estão conexas ali, Exatamente, a exatamente. Inclusive, leitura. uma batalha nossa dos artistas e acho que do público também é que a gente consiga ver isso, ter acesso nisso, inclusive nos streamings, né? Claro. Sim. Ter ali o botãozinho que você aperta, Com é um caminho, certeza. sim, que a gente precisa Eu acho que é uma entender junto. evolução super importante super aí. importante Ficha saber, técnica. A gente já tem a composição, mas ainda falta, eu acho que a parte de ficha técnica. Nenhum serviço existe sim. isso Existe exposto. a aba, né? Mas não tem o conteúdo Exato, ali. exato. Aí precisa de também um esforço geral para todo mundo entregar esses conteúdos, Sim, porque é uma sim. bagunça. Eu acho que é uma consciência geral mesmo. Ó, antes da gente tocar mais uma, eu ia perguntar mais uma coisa que agora me fugiu da cabeça, porque é óbvio, né? As coisas funcionam assim. Então a gente pode. Lembrei. Que é uma pergunta que tá repetindo aqui, se vai ter tour do Tu mesmo. Uma tour só dedicada ao Tu. Tour. Tour. Olha aí, Tutu. anota aí a eureka. Vai. A gente... O Tu, ele nasceu no finalzinho. Eu ainda tô na turnê do Dancê. Então, a gente tem show do Dancê no ano que vem. Eu ainda não encerrei o Dancê. Então a gente segue com o Dancê, mas o Tu pintou no meio do caminho. Então vai ter Tu e Dancê. A gente tem o lançamento do Tu dia 21 agora, de novembro, no Rio, no Teatro Net Rio. Acho que os ingressos já começaram, a bilheteria já tá aberta. E aqui em São Paulo, 9 e 10 no Sesc Pinheiros. 9 e 10 de dezembro no Sesc Pinheiros. Os ingressos também já começaram, já abriu a venda para esses ingressos desses dois shows. Então, a gente já tem um lançamento, o Tu vai ter um circuito. Legal. É porque tem muita gente de todo o Brasil pedindo aqui, Nordeste, Sul, então a galera tá ansiosa. Ó, a galera do Nordeste então entrou pontualmente às 15 horas, sem horário de verão. É isso Adorei. aí. Vamos mais uma? Vamos. Quero ficar mais solta, dependendo do acerto, de quem tá no coro, varia o molho, dependendo do gosto. Pode ser que quem fique sobre, pode ser que quem pegue leve, pode ser que quem subir na torre, só pra ser um jogo. Quero ficar mais solta, dependendo do acerto, de quem tá no coro, varia o molho, dependendo do gosto. Pode ser que quem pegue leve, pode ser que quem pegue leve, pode ser que quem subir na torre, só pra ser um jogo. Se entrar no game, pra subir no topo, Quero ficar mais solta, dependendo do acerto, de quem tá no coro, varia o molho, dependendo do gosto. Hit total, a galera já foi a Primeira loucura. execução da música. Tô até derrubando na labinha no negócio. É live, né? A live, exatamente. Perfeito. Marcelo, tem mais alguma pergunta? A pergunta mais uma. Tem artista que sempre gosta de carregar um pouco do disco anterior pro próximo disco, e assim sucessivamente. Rola isso em Tu? Carregar um pouco de Efêmera, Tudo Tanto, Dancê? Tem a Rola pegadinha de porque, alguma, assim? sim, porque a ideia inicial seria um disco de releituras, que a gente foi surpreendido pelo processo e acabou pintando 5 músicas novas, então tem 4 releituras.
E eu fui entendendo muita coisa. Esse processo foi muito nutritivo, assim, várias fichas caindo. Eu tinha como regra, inventada por mim, que eu faria sempre um disco de 11 músicas. A gente até tinha mais músicas por Tu. Eu achei que na seleção ficariam 11. Na nossa seleção, 9 faziam muito sentido. E sempre a gente fala que na dúvida, tira. Na dúvida vai pro menos, poder de síntese e tudo mais. 9 fizeram sentido e eu fiquei muito com esse número. Tipo, putz, eu faço 11. Que significa? Por que eu tô fazendo um disco com 9? Se eu até tenho mais músicas pra fazer, mas por que esse número tá me fazendo tanto sentido? Eu vou pesquisar o que significa o número 9. E aí nas buscas, assim, o 9 é o número da sabedoria. E é um número que ele é considerado o número da sabedoria porque ele contém a experiência dos números anteriores. Eu falei, nossa, Gustavo! É bem assim. Você não acredita que eu acabei de descobrir? E aí fez muito sentido, porque é esse disco ele é exatamente o que o 9 me explicou. Ele contém a experiência dos discos anteriores. Legal. Então é isso. Perguntando um pouco sobre como que vocês ouvem música hoje. Claro que a gente, como serviço de streaming, sempre faz essa pergunta. Imagino que vocês ouçam em vários serviços, de diversas formas, como todos os artistas deveriam, né? Tem que utilizar todas as plataformas. Claro. Mas eu queria saber assim, vocês ouvem playlists? Vocês são pessoas que gostam mais de ouvir um disco de cabo a rabo? Fazem as próprias playlists? Consomem playlists dos outros? Como que vocês hoje em dia veem isso? Bom, eu gosto de escutar vinil, mas vinil eu relaciono muito mais com ritual. Se eu tô bem, se eu tô com tempo, eu acordo, faço um suco, um café, um chá, põe um vinil, ou então à noite um vinho, não sei o quê. O vinil, ele envolve um ritual. Sempre tô com meu fone de ouvido e ouvindo música nos streamings, assim. Então tem um bom fone e escuto música assim, e escuto música o tempo todo, a gente escuta música o tempo todo, né? Em trânsito. Às vezes tem períodos que eu faço audições menos centrada, menos assim, o tempo de eu parar pra escutar música, ele tá um pouco escasso. Eu tenho escutado música fazendo muita coisa, mas sempre escutando música. Playlists, eu escuto algumas, gosto muito de fazer e agora eu tenho feito playlists nas minhas redes, né? Que é muito engraçado. Esses dias eu peguei Djavan. Aí eu vou escutando tudo do Djavan e vou fazendo uma playlist só do que eu gosto. Então eu tô separando o creme dela creme de tudo que eu gosto, entendeu? E isso é muito legal, essa brincadeira de você ir selecionando e agrupando. Ainda mais no momento de algoritmos, onde a máquina define o que você gosta. Eu decidi isso, escolhi eu agrupar, eu tenho adorado fazer isso. Então eu tô nessa brincadeira. Você também escuta música o tempo todo? Eu escuto streaming e escuto vinil, assim, bastante. E tem sei lá, fuço em selo também, escuto por selo. Legal. Mas vocês eu não parei de baixar disco, é uma realidade agora, né? Sei lá, o streaming chegou e você não baixa um disco mais. Não precisa mais baixar disco, exatamente. E vocês acreditam nessa tendência de queda do álbum, da força do single, de o álbum tá morrendo, entre muitas aspas, porque estão falando isso faz muitos anos, né? E nunca morre. Então eu sempre gosto de perguntar pros artistas como eles veem isso. Você que lançou um single antes do disco, mas você vê que a galera tá num fuzuê aqui pra ouvir o disco inteiro. Então eu, pessoalmente, não sou muito desse partido, mas eu gosto muito de debater isso com os artistas que vêm aqui. É uma volta, né? Porque isso rolava nos anos 60. Sempre volta, né? Na verdade, o single sempre existiu. As pessoas sempre lançaram música, iam lançar um álbum e lança, tipo, lembra tem os compactos nos anos 60 e 70. Então o single tinha muita força. Eu acho que tá voltando, a gente tá voltando para esse lugar, para esse momento da música onde as pessoas soltavam música. Inclusive, tem um monte de singles dos anos 60 que não entraram pros discos. São compactos feitos para caminharem sozinhos mesmo. Eu gosto sempre de pensar, eu acho que a gente estava até discutindo isso, refletindo sobre isso um pouco antes de entrar. Eu penso muito analogicamente, assim. Então eu gosto de pensar em narrativa. A gente gravando,
A gente vai estar pensando na música número 1, na última música, como esse disco termina, ao mesmo tempo que a gente também está pensando no vinil, então o que vai ser o lado A, o que vai ser o lado B. Ao mesmo tempo, eu acho que se essa coisa faz sentido, que tem a ver talvez... Olha que loucura. Tem a ver talvez até com o negócio que eu disse da letra. A letra, pra mim, a letra precisa fazer sentido sem música. Se a narrativa pra mim faz sentido, se é uma narrativa nutritiva, a narrativa ela tem que ser nutritiva o bastante para poder ser picotada e ter força, entendeu? Ter vitamina. Então é isso, eu acho que a gente pode fazer, a gente pensa um dia, eu posso fazer um disco e lançar 12 singles durante o ano inteiro. A gente estava falando hoje do disco do Lulu, cantando Rita Lee, que eu acho... Nossa, eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu adoro o Lulu cantando Rita Lee, esse disco vai rodar muito na minha casa. E aí o Kaká tava falando, mas ele lançou 4, são EPs, ele lançou 4, depois ele lançou 4, ele lançou mais 4. Eu perdi esse momento. Eu cheguei com o álbum pronto, porque essas músicas elas se encontraram todas e são um álbum. Adorei que é um álbum, entendeu? Já chegar nesse álbum. Uhum. E teria adorado acompanhar o single, só que eu... Então é isso, acho que a gente vai deixando esses elementos todos e quem tá te escutando vai te reunir de alguma maneira. Legal, ótimo. Devaguei muito, será? Não, o papo quando é bom vai, né? Quando a gente vê, já foi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que o meu assistente está me mandando. O pessoal tá pedindo pra vocês lançarem as cifras do disco. Sim, sim. É sempre um pedido recorrente, ainda mais quando discos que são baseados no violão, né? A galera fica muito afim. A gente tem essa vontade, né? O lyric vídeo do single quase veio com as cifras. O próximo lyric a gente pode fazer com cifras. Façam esse teste. E o pessoal perguntou de DVD, se você tem plano para DVD em breve. Como que você vê isso? É mais uma questão de mídia, né? Como sempre a gente falando, mas DVD hoje já virou, na verdade, uma série de vídeos, conceito, né? DVD é sempre um assunto que a gente nunca se aprofundou muito, né? Tem a vontade, tem, mas aí, sei lá, discos acabam acontecendo. Agora a gente precisa parar e entender se é legal fazer um DVD. Eu entendo muito a coisa da força cênica da música. Por isso que um DVD ele é interessante, porque você vê a expressão do artista fazendo aquele som. Acho legal, eu não sei, eu preciso estudar como isso é consumido, assim, porque eu não me lembro a última vez que eu comprei um DVD. Então, pensar nisso, como funciona no digital, assim, como funciona agora no contemporâneo, desse jeito. Onde entender esse suporte. Sim. Eu acho que não um DVD clássico, com suporte clássico, aquela capinha estranha de DVD. Sincera, né? O pessoal do DVD, um abraço. Quem tem DVD em casa... Quero mandar um beijo pra caravana do DVD. É isso, é entender como é um DVD sem pensar no suporte. Sim, sim. Tem interesse. No final acaba sendo quase que um show com uma cenografia especial, né? E aí você entender como que isso faz sentido. Mas a gente se liga em audiovisual, a gente gosta. Assim. Total. Então, projeto futuro, com certeza. Sim, faz muito sentido. Eu preciso que vocês toquem mais uma, porque a galera tá querendo me matar, mas eu tinha feito a pergunta sobre Nova York e estão me cobrando que vocês não responderam. A gente não respondeu. Exato. Gustavo. Conte, por que Nova York? Por que Nova York? A gente entendeu ao longo desses anos que seria legal fazer um disco voz e violão, porque toda vez que a gente faz, a gente recebe a resposta do público, entende que as músicas, as canções ficam escancaradas e ilegíveis. E aí a gente tem um grande amigo, um parceiro, um irmão, que é o Stéphane San Juan, que é um músico incrível francês que morou na Inglaterra, no Mali, no Bangladesh, enfim, é um cara que tem uma visão, um olhar cosmopolita. E eu toquei com ele durante bastante tempo com a Vanessa da Mata, a gente foi parceiro de banda. E o Stéphane foi o primeiro cara que falou: vocês têm que gravar esse negócio, voz e violão, desde 2010, assim. E aí corta, enfim, ele mudou do Rio de Janeiro para Nova York porque ele tá tocando na banda do Bernard Purdie, que é um baterista lendário que gravou com o James Brown. E aí ele fez essa ponte. Ele falou: por que vocês não vêm gravar o disco aqui em Nova York? E ele tava mixando o disco dele com o Scott Raj, que é quem fez o disco com a gente gravou com o Scott. Então ele tava trabalhando lá com um engenheiro de som que a gente já sacava e era fã. É um engenheiro de som super conhecido na cena do hip hop nova-iorquina.
fez colaborações com artistas brasileiros, tipo a Nação já fez coisa com o cara. Mas é um cara que a gente paquera, e aí foi uma ideia muito louca, porque pô, a gente vai pra Nova York gravar um disco voz e violão com um cara que entende de batida, né? Que entende de pressão no som. Mas foi legal, porque esse disco é o disco mais cru em termos de instrumentação, mas ele não é o mais cru em sonoridade. Sim, sem dúvida. Tipo, ele é um disco cheio. Não, e o Scott interessou a gente também, porque é um cara que tem essa inteligência, que tem essa experiência com batida, com hip hop, com a coisa eletrônica, mas é um cara do jazz também, né? Sim. Que faz muita coisa, que já fez coisa com Medesk, enfim, que tem esse olhar. Então, assim, a gente queria muito fazer esse disco, gravar esse disco de uma maneira muito cuidadosa, assim. Uma captação de voz, uma captação de violão, de percussão muito especial. Tinha que ser uma gravação especial, né? E foi muito legal, porque o Gustavo mandou... Ele perguntou, o que vocês estão pensando? O que vocês gostam e tudo mais? Aí o Gustavo falou do álbum branco do João Gilberto, que ele gosta muito do som do violão desse disco, e você também... Enfim, você conversou com o Scott sobre como você gostaria de que fosse a atmosfera desse disco. E aí foi muito bonitinho chegar lá, porque ele tinha comprado um microfone específico para gravar o violão do Gustavo. Ele estava esperando, ele entendeu o que a gente queria. E estava esperando com tudo certo, assim, para captar. Que demais. E foi muito legal, porque com o Scott, a captação do som é de um jeito que eu fazia e era interessante. O som do violão, você fez a primeira coisa ali, já era legal. Isso sem ele mexer no som. Então foi uma experiência muito mágica pra gente, assim, tá com esse cara que grava de uma maneira tão autoral, né? Exatamente. Então isso foi muito interessante, tá? Com um engenheiro de som muito autoral. Quanto tempo vocês ficaram lá gravando? 2 semanas. 2 semanas. Foi um disco à moda antiga, porque a gente gravou e mixou em 2 semanas. Sim. E Que foi legal. tipo uma imersão profunda. E é interessante essa coisa do disco ser cru no sentido da pouca instrumentação, mas ele é o disco da Tulipa que tem mais reverb, ele é o disco mais molhado, mais espacial. Então até isso foi novo pra gente. Total, né? sim. Demais. Vamos mais uma? Sim, Qual? Denibina? pode ser. Gosta de ter o dia livre, tudo que pinta satisfaz. Dormiu com todos os amigos, sobreviveu a carnavais, passa batido pelos casais, desinibida vai. Um jeito tão extrovertido, seus argumentos são demais.
sentido. Seus argumentos são demais. Fala na lata, é concreta e domestica animais. Tão relaxada, você se esvai, vive, se leva e traz. Tcharam, 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 Lindo. Bom, estamos chegando quase ao fim, mas algumas perguntinhas que o pessoal mandou aqui, que eu tinha separado. Vocês são irmãos, né? Vocês estão trabalhando juntos desde o início. Como que é o processo de composição de vocês? Entra um com o outro, chega um com uma letra, vocês gostam de sentar os dois para compor? Como que é? Bom, a gente é irmão, gêmeos, tô brincando, sou mais velha. Varia muito o processo de composição, assim. O Gustavo é instrumentista, então muitas vezes ele chega já com uma proposta de harmonia, uma proposta de... com alguma base, eu penso em alguma letra com melodia, mas isso também varia. Às vezes o Gustavo faz letra, às vezes eu abro o GarageBand e penso em alguma coisa de harmonia e sugiro harmonia pra ele. A gente tem feito um monte de letra junto, e isso é muito legal. Exercitar esse exercício de pensar em letra coletivamente. É muito o nosso processo criativo, ele tá sempre em processo. Massa. Criativo. Tem muita gente perguntando se tem participação no disco. Eu imagino que não, por ser um disco nude, mas eu vou perguntar de novo. Tem participação no Tem, o disco tu? sou eu, Gustavo, o Stefan São Juan, da percussão, a voz, Gustavo, muito prazer, Tulita. Gustavo no violão, o Stefan tocando percussão. Posso contar, né, já? É hoje, tem que contar, a galera não aguenta mais. Exatamente, a galera não aguenta mais, quem viu o live viu, entendeu? Exato. Aí se quem não viu vira boato, nossa, maravilhoso, esse é o lugar que eu tenho que contar mesmo. A gente tem participação, uma participação na percussão junto com o Stefan, que é o Mauro Refosco, que é um músico radicado em Nova York, brasileiro, mas que mora em Nova York há muito tempo, que toca no Flow num projeto lá que chama Forró in the Dark, mas também tem colaborações com Red Hot Chili Peppers, vem pro Brasil agora no Lollapalooza com David Byrne, toca no projeto solo do Tom York. Então é um cara que a gente é muito fã, é muito legal e que é muito amigo do Stefan, e que um dia foi visitar a gente no estúdio. Era aniversário da filha dele, ele foi levar um bolo pra gente no estúdio, pra gente tomar um café no intervalo da gravação. E aí, de repente, tava todo mundo lá, comendo bolo, a gente olhou pro Mauro e falou, cara, você veio no disco, entendeu? Você tem que participar do disco. Então, tem essa participação do Mauro. E tem a participação também do Adam Rudorovsky, que é filho do Alejandro Rudorovsky, que a gente, reverencia muito. E é um cara que eu gosto muito do trabalho também, e no disco pinta uma composição, tem uma composição chamada Terrorista del Amor, que é em parceria, que é minha, do Gustavo, em parceria com o Saulo Duarte, com a Paola Alfamor e com a Ava Rocha. A gente foi um dia na casa da Ava, dias antes de ir pra Nova York, do disco rolar. Falei, Ava, ainda dá tempo de fazer música, vamos tentar? A gente foi na casa da Ava, ela tava fazendo uma comida, a gente acabou jantando, tinha visita, acabou que todo mundo entrou pra música. A gente fez Terrorista del Amor em castelhano. E foi um barato fazer essa música, e lá em Nova York a gente gravou ela e eu não sabia se ela ia entrar ou não. Eu senti a necessidade de ter alguém cantando ela comigo. E aí eu entendi durante o processo que seria o Adam, que seria demais se o Adam Rudorovsky topasse cantar ela comigo, escrevi pra ele, ele topou.
E ele é nosso parceiro, ele canta comigo essa música. Ano passado a gente tocou no México em duas ocasiões, na Feira do Livro de Guadalajara, e aí ele estava lá porque o Alejandro era o homenageado da feira e aí te encontrou. E depois a Tulipa participou de um prêmio de cinema chamado que ele também estava. Fênix, que ele também estava. A gente se A encontrou ligação em vem duas daí, situações, A gente tocou em dois festivais, assim, juntos. E os dois festivais homenageavam o pai dele. Um era a Feira do Livro, que homenageava os livros do Alejandro Jodorowsky, e outro era o Festival de Cinema, que homenageava os filmes. Enfim, e aí também fez muito sentido pra mim essa connection de ser uma música da Ava, que é filha do Glauber, e chamar o Adam, que é filho do Jodorowsky, que os caras têm tudo, entendeu? Faz todo sentido ter essa árvore toda nessa música, que chama Terrorista del Amor. Então são as duas participações do disco, Mauro Refosco e Adam Jodorowsky. Perfeito. Adorei, porque eu achei que não ia ter e teve uma riqueza de participações. Que massa. Estamos quase no final, eu gosto de terminar com música, mas antes eu queria perguntar de novo um pouco mais sobre o que vocês ouvem. Imagino que vocês ouvem de tudo, mas como que vocês são, assim, vocês ouvem gêneros que ninguém imaginaria? Vocês acompanham a cena brasileira, o pop brasileiro, o rock brasileiro, o rap brasileiro? Eu sei que você tem uma relação musical com muita gente, você já falou, mas Sim. Metá, muita gente que você já trabalhou. O João Donato, né, no disco passado, um grande ídolo da música brasileira. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como que é a relação de vocês, sei lá, até com outros gêneros musicais, fora um pouco da MPB, se vocês ouvem. Imagino que vocês devem ouvir muita música gringa também, mas tô perguntando mais do Brasil mesmo. Acho que eu vou responder vou responder com uma memória fresca de música, assim. Ontem em casa eu fiz uma comida e fui colocando disco, eu fiz uma playlist pra fazer essa comida e tinha o Lulu, Flora Matos, o novo da Flora Matos, que eu tô achando muito legal, o novo da St. Vincent, tinha uma banda de Nova York que eu tenho gostado muito, que chama Breast Fist, Tune Hard, sempre gosto. O Gustavo me apresentou um japa chamado Shintaro Sakamoto, rolou também, então é muito bom. Djavan. O novo do João Bosco, ontem foi um saladão que rolou a noite em casa. Então essas coisas eu ouvi ontem, essa mistureba toda. E você? Acho que isso vem muito do nosso pai, da nossa mãe, assim, que meu pai, além de ser músico, é jornalista, e é um cara que, sei lá, meus pais se separaram, a gente foi criado em Minas Gerais, mas quando a gente era moleque, meu pai mandava disco e release. Então desde criança a gente lia release de banda. Então a gente sempre se ligou nisso, de escutar, de pesquisar, de não escutar um gênero só. Eu escuto tudo, eu gosto de tudo. Eu gosto de música caipira americana, enfim, a gente... Investiga, né? Demais. De música, né? Perfeito, gente. Muito obrigada por terem vindo. Eu amei. Foi demais. O pessoal aqui tá amando muitos também. Beijos. E meia-noite, tu na Deezer. Exatamente. Meia-noite, tu tá aí. Curtam muito. E, bom, em breve vai ter o faixa-faixa do disco aqui na Deezer também. A gente vai gravar daqui a pouquinho, então todo mundo fica esperto. Daqui umas 2 semaninhas deve sair. Então vamos uma música pra finalizar e manda um beijo pra todo mundo. Só um pedacinho, bem pequenininho. Só um pedacinho tá ótimo. Beijos para todos. Día tras día voy caminando por la vida. Día tras día voy caminando por la vida. Con mis ojos sedentos llenos de ganas de mirar. Con mis ojos sedentos llenos de ganas de mirar. Arriba de la montaña, por bajo del agua, con los pies llenos de barro y el gusto por salir a navegar sin fin, por salir a navegar sin fin, por salir a navegar sin fin. Y traigo en la mano una manzana y me la pongo entera en la boca, peregrina marginal. Terrorista del amor, terrorista del amor, terrorista del amor. Adelante voy, adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan. Adelante voy,
adelante sigo, adentro escucho los rayos que me iluminan, no miro atrás. Todo mundo do live, não acredito. Que aventura! Não.